Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. O presidente Jair Bolsonaro chama de idiota quem quer comprar feijão em vez de comprar fuzil. Primeiro, temos aí 19 milhões de pessoas passando fome. Temos 119 milhões de pessoas em insegurança alimentar, que não estão se alimentando adequadamente. E temos pessoas que não podem comprar o feijão, nem sequer o quilo do feijão, a cesta básica, porque estão desempregadas. Temos 14 milhões de pessoas desempregadas. E o auxílio emergencial de R$ 150 a R$ 375 é insatisfatório, é insuficiente para comprar uma cesta básica para uma família. Então essa postura do presidente denota uma insensibilidade política, uma desumanidade com a situação dos brasileiros. Ele fala do seu projeto de governo, que é o armamento, o armamentismo, que está tudo ligado, interligado, o ódio, a desestruturação da democracia. E a política de armas é um braço dessa política de focar na guerra, no ódio do adversário. E a violência no Brasil, a violência no país, no Brasil, sempre tiveram índices altíssimos. Pessoas jovens, pretas, pobres, são os principais alvos da violência no Brasil. Defender armas, os especialistas dizem, que aumenta essa violência em muito. A tendência é que aumente. Então o presidente, desde quando tomou posse, tem aumentado o número de armas em circulação. E, por outro lado, a parte social, ele tem desestimulado a parte social, a agricultura familiar, que tem impactado na fome. A agricultura familiar, que gera empregos e também alimenta, coloca comida na mesa das pessoas. 70% vem da agricultura familiar. Muito da comida que a gente come vem da agricultura familiar. E esse processo está sendo desestimulado pelo atual governo. Então, falta incentivo à agricultura familiar. Isso, então, além da pandemia, isso também reflete na fome no país, no aumento da fome no país. Então, por um lado, ele coloca a sua política armamentista, por outro lado, ele se mostra insensível à dor da população, à fome, à miséria, ao impacto social que a pandemia está causando em milhões de pessoas desempregadas. Então, e também tem um outro aspecto, ele tira o foco, porque todo mundo fica comentando sobre isso, ele tira o foco do que o governo não faz. E o governo foi considerado a pior gestão da pandemia. Entre 98 países é o que tem a pior gestão. E isso pode ser notado, pode ser visto, e o presidente não nega. Ele não nega que ele é a pior gestão da pandemia, porque ele ainda continua desincentivando o uso de máscaras. Demorou para comprar vacina, porque já está aprovado na CPI que ele recusou 70 milhões de doses da Pfizer. Então, essas 70 milhões de doses fizeram falta no começo da imunização, porque poderiam ter salvo muitas vidas, milhares de vidas. Então, o presidente vai ter que se acertar com isso. Por isso ele fez uma declaração também agora, recente, dizendo que ou sai morto, ou preso, ou vitorioso dessa situação toda. Ele próprio está dizendo, é o sincericídio, que se fala. Ele sabe que está complicado e que a situação dele não é boa. Então ele quer tirar o foco. Ele fala uma frase de efeito que tem a ver com a política realmente armamentista dele, mas como eu até falei no vídeo que eu fiz ontem, ele quer tirar o foco. Porque a situação real do Brasil são brasileiros indo para a fila de açougue em busca de sobra de doação de ossos. São 14 milhões de desempregados aí, fora os desalentados que deixaram de procurar emprego, fora o trabalho informal
que essa reforma trabalhista de Temer, de 2017, precarizou as relações de trabalho. Então é muita coisa para o governo administrar, e em vez de administrar, ele abdicou de governar. A gente fica culpando os outros, culpando os ministros do Supremo Tribunal Federal, culpando o Tribunal Superior Eleitoral, inventando situações, criando confusão, quando deveria estar concentrado na pandemia. Não à toa ele foi eleito a pior gestão da pandemia. Nós somos o 5º em número de mortes no mundo, e a situação está aí. A variante Delta começa a aparecer no Rio de Janeiro, e a gente está com 27% de pessoas imunizadas com as 2 doses, e parece que está todo mundo imunizado, está tudo aberto, tudo funcionando. Não existe uma programação para a gente combater esse vírus. Estamos aí com 700 mortes por dia aproximadamente, e parece que está tudo bem, e não está tudo bem. Temos que combater a fome no Brasil, temos que combater a pandemia. A vacinação melhorou a velocidade, temos que falar a verdade, melhorou a velocidade, ainda é aquém do que o Brasil é capaz, porque nós temos 7 meses, esses 2 últimos meses agora melhorou bastante a velocidade. Mas levamos aí 5 meses, 4 a 5 meses se arrastando, e agora esses últimos 2 meses melhorou, mas ainda estamos com 27% dos brasileiros, da população vacinada, e precisamos acelerar. Então o presidente deveria estar trabalhando nisso. Vamos acelerar essa vacinação, porque a variante Delta ela está se mostrando que ela pode aumentar o número de casos e aumentar o número de mortes, porque ela é muito mais contagiosa. Nos Estados Unidos, as pessoas lá têm vacina, mas as pessoas não querem, uma parte das pessoas não querem se vacinar. E a variante Delta está incidindo nessas pessoas. Eu vi uma reportagem que 97% das mortes eram em cima das pessoas que não estavam vacinadas lá nos Estados Unidos. Então, nós temos os exemplos, e a gente tem que... Nós sempre tivemos à frente dos exemplos, chegaram para a gente os exemplos, e a gente abdicou de fazer alguma coisa. O Brasil abdicou, o presidente abdicou de atuar de forma antecipada, antecipando as ações. Sempre espera acontecer para depois agir, ou até mesmo espera acontecer e não age, porque ele fica contra até mesmo os lockdowns que são feitos esporadicamente em um ou outro estado da federação. Então ele fica contra. Ele não só fica contra, como ele entrou no Supremo tentando impedir, entrou 2 vezes tentando impedir que os governadores fizessem o lockdown. Imaginem se fosse feito, se ninguém fizesse lockdown, quantas pessoas mais teríamos perdido por esta inação do Estado. O Estado tem que agir, o Estado tem que preservar a saúde das pessoas, não é uma escolha do presidente. As instituições brasileiras têm agido com o presidente de forma tolerante, porque isso não se trata de uma escolha dele. Ele não pode escolher se vai fazer o lockdown ou não. Isso deveria ser prioridade. Defender a saúde, defender a vida das pessoas, não é escolha, é obrigação do Estado. Então, se aumentou o número de casos, a comunidade científica diz, olha, aqui tem que fechar, então tem que ouvir a ciência. E isso ele fica contra, ele entra no Supremo, quando algum Estado faz um lockdown, ele já entrou umas 2 vezes, e sempre fica discussando contra o lockdown, contra as ações para preservar a saúde e a vida das pessoas. Então, ele tem se mostrado um presidente muito insensível, desumano, não se importa. Aquela frase dele, né? E daí? Ele não é coveiro, e era uma gripezinha. Então, ele fala, ele não esconde. Ele gera um paradoxo, né? Como é que um presidente pode falar tantas coisas, tantos absurdos e continuar no cargo? Não só falar, atuar contra
as normas de saúde, contra as normas de segurança, né? De segurança da saúde das pessoas, da população. Como é que ele pode não comprar vacina quando foi oferecida para ele e continuar no cargo? Isso é uma coisa assim que já deveria ele ter sido afastado do cargo por esse fato. Está comprovado na CPI que ele não comprou, que ele recusou 70 milhões de doses de vacina da Pfizer. E agora na própria CPI também apareceu na CPI, e diferente disso, o Ministério da Saúde tentou fechar contrato com uma outra vacina que não tem ainda, não tem aprovação na Anvisa e com suspeita de corrupção. Então, não há mais não há outros fatos para surgirem para o presidente. Já existem fatos. Deveriam ter afastado esse presidente. Extrapola qualquer entendimento, isso extrapola qualquer humanidade. Ele não tem humanidade. Ele não se sensibiliza com a dor da pessoa que o elegeu, do cidadão. Muitos desses votaram nele. E ele não se sensibiliza com a dor da fome de uma pessoa que está passando fome e fala um absurdo desse que chama a pessoa de idiota, que prefere comprar feijão e não quer comprar um fuzil. É uma insensibilidade incomensurável e ele já deveria, por essas e outras, já deveria ter sido afastado do cargo. Já existem provas materiais que ele deveria já ter sido afastado do cargo. Eu não sei porquê, qual razão o Congresso Nacional, a Procuradoria-Geral da República não estão tomando providências que seriam os freios e contrapesos, né, para retirá-lo do cargo. Estão esperando, e cada dia ele vai fazendo alguma coisa. Então é uma insensibilidade que não tem a ver com o espírito cristão. Isso não é uma atitude de cristão. Então, ele é muito insensível, desumano, com a dor dos brasileiros. Os brasileiros estão precisando de emprego, estão precisando de superar a pandemia, de vacina, e o presidente não tem feito a sua parte, a parte que ele é obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer. Ele não escolhe fazer, ele tem que fazer. É para isso que ele se candidatou a presidente, para resolver os problemas políticos, sociais, econômicos, e ele não resolve e ainda faz uma atitude dessa deplorável. Tive que fazer esse vídeo para demonstrar a minha indignação, a minha solidariedade às pessoas que estão desempregadas, às pessoas que estão passando necessidade nesse país, um dos países mais ricos do mundo. As riquezas vai sempre para a mão de poucos, e a distribuição de renda deixou de ser discussão nesse país. A discussão agora é comprar armas, a discussão é vender o país, a discussão é criar inimigos entre a população, para que a população não discuta os verdadeiros problemas que afligem a nossa população. Então, deixo aqui minha nota de repúdio a este presidente que não merece o cargo. Na minha humilde opinião, ele já se tornou ilegítimo com essas declarações, ilegítimo de ser presidente da República. Bom seria que o vice assumisse e que ele fosse deposto do cargo, fosse impeachmentado do cargo, para responder às suas responsabilidades sobre a pandemia, sobre a gestão econômica, sobre a questão social, principalmente a questão da saúde, que deixou a desejar. E não à toa ele foi avaliado o pior gestor da pandemia no mundo. Só coloca ódio, morte, sofrimento, e esquecendo a palavra de Deus para defender armamentos, defender intolerância, ódio, e isso não condiz com a palavra de Deus. Isso não é a mensagem de Jesus. Jesus trouxe a mensagem de amor, de solidariedade uns com os outros, de falar da palavra de Deus, falar da boa nova. Então, um grande abraço, que Deus abençoe a todos, que a gente consiga superar essa crise.